Olá, irmãos do Axé! Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Tenda de Umbanda, Cacique Cascavel e Ogum Beira-Mar. Sou Bruno Maza e eu sou sacerdote da tenda e venho passar um pouco do meu conhecimento para vocês. No vídeo de hoje, venho ensinar a vocês a fazer um padê de Exu. O padê é composto por farinha de mandioca e alguns elementos como cachaça, mel, azeite de dendê e água. Lembrando sempre que a água do padê deve ser filtrada e sem gelo. O padê tem como finalidade agregar ao Exu a proteção, pedir a ele a guarda dos trabalhos, a guarda da nossa porteira, pedir que ele limpe a nossa vida, afaste as quizilas, os elementos negativos, toda energia contrária que possa ter sobre nossas vidas. Então, quando a gente oferece um padê para um Exu, a gente está pedindo basicamente limpeza, proteção e, acima de tudo, a guarda do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, a proteção para que nada de mal possa nos afligir. Bom, vamos na prática, vou ensinar como que a gente faz o padê para Exu. Esse padê que eu vou mostrar para vocês hoje é um padê mais tradicional que é utilizado, que se chama, pelo menos aqui na minha região e aqui na minha casa, nós conhecemos por padê de 4 átomos. Os 4 átomos são o que eu falei: a cachaça, o azeite de dendê, o mel e a água. Então eu vou ensinar a vocês como que se deve preparar. Sempre usando uma toalha branca na mesa, em sinal de respeito ao orixá, sempre com uma vela branca acesa, representando a iluminação do orixá, representando a nossa iluminação, o nosso ori estando iluminado para poder ter a permissão para fazer essa comida. Não deixa de ser uma comida de orixá. Então vamos lá. Aqui eu tenho a farinha de mandioca grossa, branca, conforme falei para vocês. Eu tenho o costume de preparar o padê nesta vasilha de porcelana à parte. Tem pessoas que gostam de preparar direto no alguidar. Eu prefiro fazer dessa forma. Como são 4 elementos, eu prefiro fazer um a um e colocar ali. Mas existem quem prefira fazer direto no alguidar. Não é errado, porém eu vou fazer do meu jeito, tá? Então a gente pega a farinha de mandioca, coloca, calculando que a gente vai preencher 1/4 desse alguidar. Então a gente pode colocar um pouco mais de farinha. Aqui eu acho que está bom. Eu vou começar fazendo pelo padê de água. Então aqui nessa canequinha eu tenho água, porque o padê ele deve ser sempre uma espécie de farofa bem solta. Então vocês têm que pegar na mão, quase igual a farinha. Vocês têm que pegar na mão e ele estar solto, porém úmido, seja por qual elemento você for usar. Então você vai pôr a água, ou pôr o dendê, pôr a cachaça, pôr o mel, porém você tem que deixar ele num ponto solto. Ele tem que ficar bem fofo, bem soltinho, a ponto de você pegar na mão e ele cair todinho flocado. Então aqui eu vou colocar a água, é uma quantidade pouca, e vou começar a mexer com a mão mesmo. Durante a gente estar preparando o padê, sempre mexendo de baixo para cima, a gente sempre deve estar pedindo a proteção de Exu, a guarda de Exu, como por exemplo agora, eu estou falando com vocês, mas eu estou pedindo a guarda de Exu, a proteção. No caso, eu não estou fazendo uma sessão espiritual hoje, devido a essa pandemia, nós estamos impedidos de fazê-la, mas eu estou aqui no terreiro gravando um vídeo para vocês. Então não deixa de ser um elemento espiritual que eu estou fazendo, um tipo de trabalho espiritual. Então, por essa razão, também deve-se pedir proteção para Exu, proteção aos orixás, pedir licença para utilizar a casa deles, para poder ainda passar um conhecimento para vocês. Então, olha, vocês podem ver, ele está tomando forma. Então, olha, mexendo sempre de baixo para cima, soltando para ver se ele está no ponto. Ele não pode ter aquelas bolinhas, olha, essas bolinhas de acúmulo. Então, essas bolinhas sempre devem ser desfeitas, porque quanto mais empelotado o padê ficar, mais empelotado vai ficar também a proteção e a guarda que a pessoa vai ter. Então, isso é muito importante. Mesmo para quem for fazer em casa, o procedimento é o mesmo, tá? Então agora, olha que eu vi que ele está úmido.
E ó, bem soltinho. Então eu pego o alguidar onde eu vou colocar esse espadê e vou começar a adicionar ele montando em 1/4 do alguidar. Porque eu não quero que ele invada o espaço dos outros 3 átomos. Então eu vou colocando ele para cá, fazendo com a mão mesmo, pessoal, para formar 1/4 do alguidar. Então aqui a gente vai colocando. Nessa hora eu dou uma reduzida, eu paro de falar um pouco, porque aqui é uma coisinha que precisa de atenção, né? Para sair um serviço bem feito, porque nós gostamos quando o orixá nos entrega, nos presenteia com um serviço bem feito. E assim nós temos que fazer também para eles. Fazer um serviço bem feito, para que a gente possa ter uma resposta boa vindo do nosso orixá, dos nossos guardiões. Então aqui, olha, estou só ajeitando. Podem ver que eu não estou apertando, eu estou apenas ajeitando para que a gente consiga colocar os outros 3 átomos. Então a gente arruma. Agora eu vou na mesma vasilha, eu vou colocar mais farinha e repetir o processo. Porém, agora eu vou fazer o padê de cachaça. Então, é o mesmo procedimento, como eu falei. Também um pouco, não muito. Olha, suficiente para embeber a farinha e a gente conseguir ter uma boa mistura. Então, conforme você mexe, o ideal, o correto, quando você está fazendo um padê, é que conforme você mexa, o cheiro do elemento que você está usando vem até o seu nariz. Então, por exemplo, eu estou mexendo esse padê agora e estou sentindo completamente o cheiro da cachaça. Porque eu estou, de fato, mexendo de baixo para cima, como eu falei. Olha, bem solto, conforme eu disse antes. Então, conforme você mexe de baixo para cima, você está trazendo para você o odor, o aroma, enfim, daqui da cachaça e dos outros elementos. Então, olha, o da cachaça é um dos mais simples de serem feitos. Olha, está bem soltinho. Então agora nós vamos colocar ele aqui no alguidar também, só que eu vou virar esse alguidar e vou colocar ele ao contrário de água que eu coloquei. Justamente porque eu vou formar os 4 elementos numa divisão de 4 partes aqui do meu alguidar, certo? Por essa razão eu vou dividir o alguidar em 4 partes, conforme eu mencionei anteriormente, justamente para que a gente consiga colocar todos os padês da melhor forma e sem amontoar um no outro. Então, olha, sempre respeitando o espaço dos outros padês, dos outros átomos, sempre trazendo para cá, sem apertar, com toda a delicadeza, a gente vai trazendo, porque aqui nós estamos manipulando, como eu falei para vocês anteriormente, uma comida de orixá. Nós estamos manipulando aqui um elemento. Então, toda a comida, seja para a gente ou seja para o orixá, a gente gosta que seja bem manipulada. Bem limpinho, bem organizado. Então, da mesma forma, funciona para o nosso orixá. Esse aqui acabou sobrando um pouco além do que devia. Então, eu vou descartar aqui no meu lixo, para eu poder fazer o próximo padê. Coloco de novo o alguidar aqui e vou preparar o próximo padê, que vai ser o de mel. Então, olha, vocês veem que é tudo pouco elemento que se usa. Não se usa grandes quantidades. Se usa quantidades pequenas. Por quê? Você vai preencher esse alguidar. Então, você não precisa fazer uma quantidade grande. Quando você faz em casa, uma dica muito importante, quando você vai fazer para a sua tronqueira, na sua casa, então você pode pegar, esse aqui é um alguidar 0, esse aqui é o maior. Você pode pegar um alguidar menor, você pode pegar um alguidar, por exemplo, 4-0 ou 3-0, que ele é menor. Então, para você pôr apenas na sua tronqueira, ele vai te atender muito bem. O Exu vai ficar contente tanto quanto utilizando um desse tamanho, pois o que importa não é o tamanho do alguidar, ou a quantidade,
da farinha que é colocada. O que importa é a sua intenção, é a forma com que o seu coração está ofertando isso para o seu Exu e pedindo a proteção. Tá? Então eu vou colocar aqui o mel agora, também na mesma quantidade, pouco. Tem um papel aqui para limpá-lo. E vamos para a mistura também, como eu fiz com os outros elementos. Então esse mel ele está bem consistente, ele está bem grosso. Então a gente tem que mexer um pouquinho mais, talvez colocar um pouco mais de farinha, se for preciso, para que ele se solte um pouco mais. Porque esse mel ele realmente está um pouco mais consistente. Então a gente vai trabalhando ele e sentindo a textura dele nas mãos. Realmente aqui eu vou precisar colocar um pouco mais de farinha para que ele se solte e para que a gente tenha de fato o padê bem soltinho, como eu falei, que precisa ser. Então, olha, aqui a gente começa a ver ele tomando forma e se soltando, olha. Sempre de baixo para cima, sempre puxando a farinha com as mãos de baixo para cima, fechando nesse movimento de puxar, fechando os dedos e puxar a farinha para cima, sempre. Nunca nada de cima para baixo, sempre de baixo para cima. Então, olha, aqui ficou perfeito. Então, aqui nós temos o padê de mel. Eu vou colocar o meu alguidar aqui. Conforme eu disse, eu tive que colocar um pouco mais de farinha, então provavelmente esse padê vai sobrar. E eu vou também descartá-lo para que não fique o excesso. Que o que eu vou ofertar está aqui nesse alguidar. Então a gente vai montando, conforme eu falei, sem pressa, com muita delicadeza, porque sempre que você monta uma coisa para o seu orixá ou para a sua entidade, deve ser dessa forma, sempre com muita delicadeza, sempre com muito cuidado, sempre com muito capricho, para que a entidade sim e o orixá possam te dar a resposta da melhor maneira possível dentro daquilo que você está precisando. Então aqui, olha, estou colocando o terceiro elemento. E agora eu vou preparar o quarto elemento, que é o dendê. Vamos lá então, pessoal, continuando o nosso vídeo, que infelizmente do mel para o dendê você precisa lavar suas mãos, e eu estava um pouco longe da pia. Então aqui eu vou agora fazer o último átomo, que é o dendê, o azeite de dendê, para ofertar para Exu junto com os outros átomos. Então aqui eu tenho o azeite de dendê, a gente vai colocar um pouco dele e vai mexer também essa farinha junto com o dendê, de baixo para cima, puxando e transformando isso num padê bem amarelinho, bem cheiroso, com o cheiro do dendê, do jeito que Exu gosta. Então nós vamos colocar aqui para Exu do jeito que ele gosta. Então aqui, olha, eu tenho ele bem solto, olha. Tenho ele bem amarelo, um tom alaranjado. Prontinho para eu colocar no meu padê de 4 átomos. Então, olha, vocês podem ver que aqui eu tenho o de dendê bem bonito, com uma cor bem bonita. E aí a gente vai colocar ele para ofertar para os nossos Exus, para os nossos guardiões, pedindo proteção, pedindo a guarda dos trabalhos, pedindo a guarda da sua casa, pedindo a guarda dos seus portões, a guarda da sua vida, a limpeza, o axé,
a fartura, a prosperidade e tudo mais que a gente venha a precisar. Então, pessoal, sempre quando a gente faz um padê, a gente deixa, pelo menos de um dia para o outro. No dia seguinte, a gente bate ele 3 vezes no chão, dessa forma, pedindo licença para Exu para poder recolher. Coloca-se a vela na frente ou ao lado do padê, deixa-se queimar a vela. Essa baguncinha eu vou remover e vou deixar aqui somente a vela e o padê. Feito isso, quando você recolhe no dia seguinte, você pode despachar, jogando assim em frente da sua casa, em frente do portão do seu terreiro, em frente à porta de entrada do seu terreiro, e as pessoas podem pisar sem problema nenhum, porque o padê ele vai justamente estar descarregando toda a energia negativa que tiver no local ou nas pessoas, tá certo? Então, esse foi o nosso vídeo sobre o padê. Se tiver ficado alguma dúvida, peço que deixem nos comentários abaixo. Peço que não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ative seu sininho, deixe seu like, compartilhe o vídeo com os amigos e tenham todos um excelente final de semana. Meu saravá fraterno, um grande abraço e até o próximo vídeo. Axé!